Meu amigo vascaíno, tá chegando a hora. Isso mesmo. Agora faltam 3 dias aí para o jogão entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Cada dia, conforme vai chegando mais próximo, mais perto aí do jogo, o coração acelera e bate mais forte. Vamos falar muito aí sobre a preparação do gigante da colina aí e o Atlético Paranaense, que vive um momento de crise lá em Curitiba. E por falar em hora chegada, eis aí que a janela de transferências vai terminar. Isso mesmo. Ontem, um jogador, logo na parte da noite, um jogador aí português, foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco, com o nome ali de 3 estrangeiros ali na mesa, certo? E correndo contra o tempo para poder fazer essa situação aí desse anúncio, perfeito? E o seguinte, a gente vai falar muito aqui também sobre a reestruturação da SAF, porque o Pedrinho contratou 2 profissionais aí gabaritados para poder ajudar aí no dia a dia no Vasco da Gama. E a gente vai explicar aqui que os profissionais já começam aí a trabalhar a todo vapor. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. E claro, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Bom, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, meus amigos, por tudo que aconteceu extra-campo aí no primeiro jogo em São Januário. Esse jogo lá em Curitiba vai pegar fogo, pessoal. E é muito mais do que um jogo de futebol, porque em jogo aí está 9 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, 9 milhões de reais você paga a folha aí do Atlético Paranaense inteira. Mas ambas as diretorias aí já estipularam um valor aí de bicho para os atletas aí, então todo mundo vai entrar como se fosse uma decisão. O Vasco da Gama, que tem a vantagem ali do empate perfeito, e vai contar com um reforço aí de peso mesmo, que é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho confirmado ali, o Vasco conseguiu recuperar vários jogadores ali que estavam com fadiga muscular, deu folga aí durante a semana para alguns atletas aí, a situação está ficando bonita. Lá no Atlético, o Atlético que vem aí de empate, derrotas, jogando na arena da Baixada, é bom que se diga isso, muita crise lá por conta da situação lá da sindicância que foi aberta, da Esporte da Sorte, patrocinador master, e está dando o que falar lá. Então o Vasco pode tirar proveito disso, eles estão com um problema ali no setor de meio campo, porque o Fernandinho não joga, né? Até está se cogitando em colocar o Praxedes como titular, nosso velho conhecido. Isso é muito bom. Falando ali sobre a situação do Campeonato Brasileiro, o Vasco também vai ter uma sequência difícil. É Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, a gente ali entre os 8 primeiros do Brasil. E vamos falar aqui sobre a reestruturação da SAF, porque a diretora jurídica, Bianca Reis, já começou a trabalhar no Vasco da Gama, foi contratada no lugar da doutora Gisele Cabreira, né? E o seguinte, já começou a ver essa situação de contratos, tudo, então, muito trabalho aí para a doutora Bianca Reis, é uma contratação de peso aí do Vasco da Gama, assim como o Vinícius Gonçalves, né, vai integrar aí a parte da comunicação do Vasco, essa comunicação que às vezes fica tão falha aí, então a gente deseja sorte aí aos profissionais que já estão trabalhando. Agora,
o assunto principal do vídeo é a situação ainda de reforço. Eu acho que está correndo atrás para anunciar. Existem 3 nomes aí de jogadores estrangeiros, na mesa de Peru. Thiago Lodi, ex-Liverpool, né, jogador que foi oferecido ao Gigante da Colina, jogador que estava lá no Belenenses, que fez toda a carreira ali, jogando em clubes grandes como o Napoli, como a Roma, né, um belo jogador. E o seguinte, minto, depois eu vou explicar. É o Manolas, que jogou pela Roma, jogou pela Itália, né? Que o Vasco tem muito interesse ainda em contratar. O Thiago Ilori jogou no Liverpool, né? Foi comandado lá pelo Klopp, perfeito. Então, ontem, além do Thiago Ilori e do Manolas, certo? Surgiu o Pedro Mendes, né? Um jogador que jogou também ali no esporte, jogou muito no Montpellier da França, viveu o melhor momento na França. Esse jogador foi oferecido ao Vasco, o nome teria sido entregue ao nosso treinador, ao Paiva. O Paiva, a princípio, não gostou muito. O Vasco está com esses 3 nomes aí, certo? A gente tomou conhecimento que dificilmente, né, o Vasco da Gama vai trazer um jogador desses que estão aqui na lista dos atletas disponíveis no Brasil, tá? E até alguns pares aí do Pedrinho que acham que se for para trazer esses nomes que estão disponíveis no mercado brasileiro, é para dar chance aí para o Lincoln, para o Luiz Gustavo, jogadores aí da base do Vasco da Gama, caso o Vasco da Gama precise. Mas é o seguinte, o Vasco ainda está tentando fazer essas contratações aí. Vamos ver como é que vai ficar. Agora, o seguinte, caso não chegue ninguém, a gente vai ter que apoiar e apoiar muito aí, principalmente o Léo Pelé, o Maicon, né? O João Vitor, jogadores aí que às vezes falham um pouquinho, mas não vai ter jeito. A gente vai ter que ir com eles caso esses atletas não cheguem aí. Eu ainda estou na expectativa. Já tive mais otimista desses jogadores chegarem, mas ainda estou otimista para que o Vasco faça uma surpresa aí para os torcedores. Perfeito? Então, estamos juntos aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!